Olá pessoal, hoje a gente vai discutir dois temas aparentemente simplórios sobre o processo da escrita. Quando começar e quando parar de escrever. Parece ser duas perguntas muito bobas. Quando que eu começo a escrever, quando que eu paro, são na verdade perguntas que a gente nem se faz quando a gente pensa no processo da escrita. Só que elas são perguntas extremamente importantes e geradoras de motivação para escrever. A primeira coisa que a gente pode dizer é que sobre o começo da escrita não há momento perfeito para começar a escrever. Isso vai depender de cada pessoa, tá? Isso não tem uma definição. A literatura toda é unânime em dizer que, olha, cada pessoa tem um processo para começar a escrever. O ideal, então, é avaliar em quais horários você escreveu melhor no passado. Agora, uma unanimidade na literatura é que escrever talvez sempre no mesmo horário é o ideal. Isso condiciona. O relato é que quando você começa a escrever sempre no mesmo horário, ao chegar naquele horário, você se sente mais disposto para escrever. É o mesmo que acontece com outras atividades físicas. Então, lembre-se também que começar a escrever sempre envolve preparação. Nesse sentido, uma regra para começar a escrever que parece estranha é: espere. Espere para começar a escrever. Prepare seu ambiente para escrever. Prepare o material que você tenha para escrever. Gere pré-escrita, que a gente já viu nas nossas aulas. Guarde os fichamentos. Disponha os fichamentos na sua mesa. Então, espere para tentar começar a escrever o texto em si, formal. Mas a segunda regra, que parece ser contraditória, é: escreva antes de estar pronto para escrever. Parece ser uma regra contraditória com a regra espere, mas não é. Começar a escrever antes de estar disposto para escrever é gerar pré-escrita, é fazer escrita livre, é escrever o que você está pensando em escrever, é escrever no seu diário e daí por diante. Então, comece a escrever pré-escrita antes, mas espere para começar a escrever seu texto em si. Evite a tentação de prometer para si mesmo que precisa escrever por muitas horas. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu sei que é difícil, mas talvez seja o melhor procedimento que você possa tomar para começar a planejar escrever. Agora, mais importante do que saber quando começar a escrever é se perguntar quando parar de escrever. Essa é uma pergunta que quase nenhum escritor faz. Só que saber onde parar de escrever, quando parar de escrever, talvez seja mais importante saber quando começar a escrever. E aqui eu te diria, qual o melhor momento para parar de escrever? No ápice da motivação. Eu sei que quem ouviu isso agora vai pensar, ou vai falar em voz alta aí, talvez até um pouco com raiva de mim. Olha, eu não vou parar de escrever no momento de maior motivação, porque senão eu vou perder as ideias. Eu custei a escrever e você está me falando para eu parar de escrever no ápice da motivação? Sim, por um motivo muito específico. Quando você para de escrever no ápice da motivação, você aumenta a probabilidade de associar escrita ao bem-estar da motivação. Isso não faz você perder ideias, isso faz você gerar mais ideias no futuro. Não por acaso, inúmeros escritores profissionais param de escrever no ápice da motivação, param de escrever quando ainda sabem o que tem para escrever. Porque se você sempre para quando você não sabe mais o que escrever, o que você está associando ao final da sua escrita é o estado de não saber sobre escrever. Então, nesse sentido, teste. Você pode duvidar dessa regra, tudo bem, mas teste ela no seu cotidiano para você ver o efeito. E eu tenho certeza que ele vai ser positivo, tá ok? Então, nesse sentido, um mantra para a vida profissional, para quem precisa escrever, para a vida acadêmica, para qualquer pessoa que precisa escrever no universo da academia é: saber a hora de parar de escrever é mais importante do que saber a hora de começar a escrever. Tá ok? Esse é um mantra extremamente importante. Eu diria que você pode colar ele na sua frente para sempre lembrar disso, porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes para você manter a sua escrita prazerosa e manter ela fluente. Aqui algumas dicas que são muito comuns e que já foram testadas em várias pesquisas. Eu uso muito com meus pacientes e quase em todos os casos isso é muito efetivo. Parar de escrever no meio de frases e parágrafos, isso mesmo. Deixar frases e parágrafos incompletos na hora que você estiver parando de escrever, porque isso vai aumentar o senso de fluência do texto quando você retomar o texto.
Se você para de escrever quando você sabe ainda o que escrever, por exemplo, no meio de uma frase, isso garante que na retomada do texto você já saiba o que escrever. Então você nunca vai ter a sensação que você precisa ficar pensando o que você tem que escrever naquele momento. Você já vai saber o que tem para escrever. Então, outras coisas para se observar aí durante o processo, principalmente de começo e final da escrita. E também durante o processo, mas durante esses dois momentos é muito importante. Observar seus estados corporais ao escrever. As pessoas não observam isso. As pessoas escrevem em posições que geram desconforto, desprazer. As pessoas não observam a postura. As pessoas continuam a escrever com excesso de pensamentos e sentimentos negativos. Tudo isso é para se observar. Quem é escritor profissional geralmente é muito atento ao corpo. A gente despreza muito o corpo durante a escrita como se ele não fizesse parte das condições que me levam a escrever com prazer ou não. Aqui é um exemplo do Murakami, né? Como é que ele faz uma analogia aí entre correr e escrever e como ele mostra claramente o efeito de parar de escrever no momento ideal. Ele vai falar o seguinte: no momento, meu objetivo é aumentar a distância percorrida, de modo que a velocidade não venha tanto ao caso. Contando que eu possa correr uma certa distância, isso é tudo que importa. Às vezes, corro rápido quando sinto vontade, mas se aumento o ritmo, diminuo a quantidade de tempo que corro. E a ideia é deixar que a exaltação que sinto no fim de cada corrida dure até o dia seguinte. Ele continua fazendo uma analogia com o processo de correr e escrever. É o mesmo tipo de abordagem que creio ser necessária quando estou escrevendo um romance. Paro todo dia, bem no momento em que sinto que posso escrever mais. Feito isso, o dia de trabalho seguinte transcorre surpreendentemente bem. Olha só, um dos maiores escritores hoje da língua japonesa, né? Embora ele escreva quase sempre em inglês, mas um grande nome da literatura mundial hoje está nos dizendo o quê? Que quase sempre para de escrever quando ele sente que ainda tem coisas para escrever. E que isso, surpreendentemente, faz com que o dia seguinte da escrita transcorra muito bem. Então, a principal dica é ficar atento a esses estados envolvendo o começo e principalmente o final da escrita. Acredite, parar de escrever antes da exaustão e ainda com ideias pode gerar um senso de fluência que você nunca experimentou na sua prática escrita. Tá ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.